Certo, começando, pessoal, mais uma vez, de uma forma formal agora, boa noite para vocês. Nossa aula hoje é a nossa aula de número 5, em que nós vamos, nesse primeiro tempo de aula, nós vamos continuar o estudo do período composto e trabalhar o emprego da vírgula. Há algo bem legal nessa aula, que é a questão da resolução das questões, que são 15 questões. E nessas 15 questões, predominando aí questões do Instituto AOCP, nós vamos trabalhar tanto o período composto quanto a pontuação, né? Então a pontuação é bem legal. Aí na questão da pontuação acaba que vai unir conhecimentos da pontuação no período simples e a pontuação no período composto. Recordando brevemente o que nós estudamos, período composto, o período termina no ponto. E para ser composto tem que ter duas ou mais orações. Essas orações podem ser classificadas em coordenadas ou subordinadas. Falando de subordinadas, nós temos 3 grupos. A substantiva, vou aqui recordar brevemente com vocês. A substantiva é aquela que dá para substituir pelo isso. Deixa eu só localizar aqui minha caneta. Está transparente. Aí, agora foi. Então, só revisando brevemente, que foi aquele esquema que nós fizemos juntos. Mas eu preciso desse remember, digamos assim, para a resolução das questões, senão as questões ficarão comprometidas. Então, substantivo é aquela que dá para substituir pelo isso. O conector é a conjunção integrante, que pode ser a palavra que ou a palavra se. Deu para substituir pelo isso, você sabe que é uma substantiva, o conector é uma conjunção integrante, sobre a vírgula o uso é proibido. Então, deu toda uma oração, substituiu pelo isso, eu não posso colocar uma vírgula entre a principal e a subordinada substantiva. As adverbiais, nós aprendemos que indicam uma circunstância, né, como modo, tempo, causa, concessão. São 9 as orações adverbiais. Em relação à pontuação, nós aprendemos que quando primeiro vier a principal e depois a adverbial, a vírgula é opcional. Se acontecer o inverso, se a adverbial vier deslocada, a vírgula é obrigatória. Sobre as adjetivas, elas são introduzidas por qual termo? Pronome relativo. Cujo, onde com valor de no qual, na qual, a palavra que com valor de o qual, a qual, pronomes relativos. Com vírgula, explica. Basta lembrar que tudo que explica tem que ter vírgula. Então, aquela que não tem vírgula vai ser restritiva. Então, a questão das adjetivas, a vírgula é opcional? Não, porque se eu colocar ou retirar, altera o sentido, por mais que mantenha a correção gramatical. Essa foi a nossa aula 5. Para finalizar a questão das orações subordinadas, lembrando que eu chamei a atenção aí do estudo das conjunções, né? Chamei a atenção de orações causais, as concessivas, saber de cor as concessivas, embora, mesmo que, com quanto, saber de cor as concessivas. As finais eu também ressaltei, da ideia de finalidade, o para que e o a fim de que, e esse a fim tem que ser separado, não se escreve junto com a ideia de finalidade. E sobre as subordinadas eu parei aí. Eu não falei das subordinadas reduzidas, certo? Falando de Instituto AOCP, eu não encontrei questões exigindo uma oração reduzida. Banca CESP de vez em quando traz, mas eu tenho que cumprir tabela. Na verdade, o Instituto AOCP, você vai ver as questões, quando nós resolvermos aqui, o Instituto AOCP, ele não te pergunta a nomenclatura. Elas aparecem para você classificar, mas não é perguntado a nomenclatura, que vai ficar uma coisa gigante. Mas tem aqui informações que eu vou trazer, que daí ela usa. E se você catar a informação, pegar para você, você faz a questão de forma muito objetiva e rápida. Tá? Então, ela não cobra de forma explícita, mas aparece. Você vai entender.
Então, primeiramente, o que é uma oração subordinada reduzida? Quando eu falo em subordinada, ou é a substantiva, que é o isso, ou é a adverbial, que traz uma ideia de causa, consequência e tal, ou é aquela que tem a restritiva e a explicativa, né? E reduzida, por que reduzida? Porque, olha só, ela se reduz. Como assim ela se reduz? Eu não vou ter conjunção, eu não tenho conector. Então, as adjetivas não tem conjunção, mas ela tem pronome relativo. Você lembra disso, Sandro? Dentro de uma questão que você me indagou, até brinquei. Era melhor não ter perguntado, é isso que você pensou. Você me perguntou sobre uma oração, eu falei, é que ela está reduzida. O pronome que e o verbo de ligação veio implícita, porque ela era uma reduzida. Então, as orações reduzidas, ela não tem a presença do conector. Lembrando que o conector pode ser uma conjunção ou ainda pode ser um pronome relativo, que daí ele tira, porque ele reduz. E tem mais uma informação importante de reduzir uma oração. Não aparece o conector, não aparece nenhuma conjunção, nenhum pronome relativo. E os verbos necessariamente se encontram em alguma forma nominal. Ou os verbos se encontrarão no gerúndio, que é a terminação NDO, ou se encontrarão no particípio, que é o dotoso. Exemplos, falado, morto, preso, ou no particípio, ou no infinitivo. Falar, sorrir, amar. Então vamos aos exemplos que vai ficar melhor, e com os exemplos vem as dicas, já pensando, já acertando direto aí nessa banca. Posso seguir? Mudar o nosso slide? Letra A. Por acabar com a festa, eu tive de sair. Aqui, essa oração que eu destaquei, ela foi iniciada por qual classe gramatical? Preposição. Por. Por é uma preposição. Por, para, em, com, são preposições. Então, aqui eu tenho uma preposição. Eu falei para vocês que a oração reduzida, ela não tem a presença de quê? De conjunção ou de pronome relativo. Mas a minha oração subordinada, ela pode, não que ela tem, ela pode vir iniciada por uma preposição. E essa preposição é sua amiga. Ela é sua grande amiga. Tá? Ela vai te ajudar a interpretar, até numa questão de interpretação. O que eu vou te falar não, na letra A não é via de regra. É comum, mas não serve para tudo. Tem uma coisa que eu vou te falar na B que é sempre. Mas na A não é sempre, tá? É o comum. Geralmente, essa oração introduzida por uma preposição, você já sabe que ela é uma oração, essa que começa com a preposição que é a subordinada. Se ela começa com uma preposição, você pode ter certeza que ela é uma subordinada adverbial. Olha quantas informações eu já consegui. Mas agora eu quero saber de quê? Que é o que geralmente a OCP quer saber. Ela quer saber a ideia que a oração trabalha em relação à outra, né? Então ele vai destacar essa oração, traz ideia de quê? Aí ele coloca consequência, né? Ele coloca finalidade. O que a banca mais quer saber de vocês é a ideia. E por que eu estou falando que de cara é uma adverbial? Porque as adverbiais é que trazem uma ideia, uma circunstância. Então a dica, que não é uma regra, é que geralmente essas orações iniciadas com a preposição por trazem uma ideia de causa. Então não é para já ir marcando causa. Você vai pensar, geralmente é causa. Deixa eu verificar se nesse caso foi causa. Lembrando que causa e consequência andam juntas, né? Então, se essa oração, que aí está destacada, traz a ideia de causa, a outra tem que ser a consequência, né? Então, eu vou tentar. Por acabar com a festa, por esse motivo, devido a isso, como consequência, eu tive de sair. A gente conseguiu enxergar uma causa e uma consequência. Então, de fato, essa oração aí traz a ideia de causa. Aqui eu vou fazer uma classificação como professora. Deixar tudo completo, bonitinho.
Então, é um adverbial porque traz uma ideia. A ideia de causa, né? Então, ela é um adverbial causal. Não me odeiem pelo que eu vou escrever, que vai ficar grande. Ela está reduzida? Não começou com preposição? Se começou com preposição, é porque não tem conjunção e nem pronome relativo. Quando eu não coloco a conjunção ou o pronome relativo, ela está reduzida. Então, você sabe que ela está reduzida. E agora você vai olhar para o verbo. Qual é o verbo aí? Acabar. Você vai olhar para o verbo da oração que está subordinada. Esse verbo está em qual forma nominal? No infinitivo, não é? Então, eu venho e falo que ela é reduzida de infinitivo. Lê comigo o tamanho do bichinho. Vem. Oração subordinada, adverbial, causal, reduzida de infinitivo. Não pode ser fumante. Porque senão perde o fôlego. Mas as bancas não cobram essa coisa gigante, tá? Se eu fosse falar de banca CESP, é comum que ela traga a pergunta assim. Não é uma pergunta que sempre cai. Quando cai, né? Ela traz assim. A oração tal, na linha tal, é uma oração reduzida de infinitivo. E ela nem fala o quê? Reduzida de infinitivo? Sempre vai pedir para vocês pedacinhos. Só que eu tenho que saber o todo para analisar o pedacinho. Ah, deixa eu ver. Ah, é reduzida, começou com preposição. E o verbo está no infinitivo. Ah, ok, reduzir de infinitivo. Mas, repito, a pergunta que todas as bancas mais gostam, e o Instituto AOCP é dessas, é a ideia. A ideia de causa. Tudo bem? Vamos para a próxima, letra B. Ao acabar a festa, sairei. E aí, a nossa oração começa com uma preposição. Qual é a preposição? É porque ela já se aglutinou, não é? Então, a gente vai falar que é o ao. Tudo bem que vocês falaram corretamente. É a preposição a com o artigo o. Mas aí virou ao. Certo? Então, começa, a minha oração aí, ela começa com uma preposição. E olha para o verbo. Está no infinitivo. Então, nós já sabemos que essa oração, ela é a subordinada. Se ela começa com preposição, essa dica é importante. Se ela começa com preposição, você pode saber que ela é uma subordinada adverbial. E se ela é adverbial, é porque ela traz alguma ideia. E aí vem uma dica bem legal. E essa daqui é sempre. Quando você tiver uma oração adverbial reduzida e for iniciada com a preposição ao, você pode ter certeza que vai trazer uma ideia de tempo. Isso já caiu banca CESP inúmeras vezes. Eu penso, agora não vai cobrar mais. Aí quando vem a prova, cobrando de novo e o povo erra. E isso auxilia na sua interpretação. Só para cumprir tabela. Então, eu já descobri que é uma subordinada adverbial. A ideia de tempo, por isso eu vou falar que ela é uma adverbial temporal. E ela está reduzida de infinitivo. E aí, se eu sei que ela está reduzida, vamos pensar em reescritura de frases, que consta nos editais do Instituto AOCP, tá? Ela também tem cobrado nessa mudança que ela sofreu. Ao acabar a festa, sairei. Eu vou reescrever, se atentem para a minha fala, que eu vou te trazer uma informação nova. Eu vou reescrever, vou fazer algumas mudanças. Já te adianto que na minha reescritura, eu vou desenvolver a oração. Para reduzir, eu tiro a conjunção e coloco o verbo numa forma nominal. Para desenvolver, você vai fazer o caminho inverso.
insere uma conjunção, o verbo que estava numa forma nominal você vai flexionar. Flexionar em relação ao tempo, que é de acordo com a frase. Para eu desenvolver, então, eu vou usar uma conjunção temporal, porque essa oração dá ideia de tempo. Então, eu vou reescrever assim, ó, sairei, inverti a ordem. Sairei assim que a festa acabar. Vou trazer já sei do que você ficou pensando. Vou colocar, e é até legal de falar isso que eu vou falar. Eu vou colocar um slide novo. Quero colocar um slide branco para a gente comentar. Só mudar minha cor. Vou colocar preto aqui. Eu reescrevi, então vou reescrever bonitinho. Sairei. O que estava escrito no original? Tá. Sairei assim que a festa acabar. Então, se você tivesse só que analisar a reescritura, correção gramatical e o sentido, permanece o mesmo? Ela dava ideia de tempo, não dava? Só que na anterior, a subordinada não veio antes da principal? E quando a adverbial vier antes da principal, a vírgula é obrigatória. Aqui eu coloquei na ordem direta. Sairei, oração 1, que é a principal, e a oração que estava reduzida eu desenvolvi. Como ela trazia uma ideia de tempo, você tem que desenvolver usando uma conjunção que introduz ideia de tempo. Quando, assim que, logo que, depois que, são alguns exemplos de conjunções temporais. E aí eu coloquei, respeitando a ideia. Assim que a festa acabar. Você colocaria ok? Ok. E essa vírgula eu coloquei, mas também poderia não colocar. Ordem direta, a vírgula é opcional. Agora, o que poderia dar dúvida? E agora eu estou saindo um pouquinho da OCP e eu estou indo à banca FGV. Ela tem pegado muitos concursos também da área de carreiras, segurança pública, né? Ela tem pegado um número significativo. Aí a banca pergunta, tal período, que seria aquele período, ao ser desenvolvido, como ficaria? Aí eu teria que desenvolver bonitinho, porque ele falou, eu quero que desenvolva, e aí eu quero que fique bonitinho, certinho. Então, a gente sabe que, para desenvolver, eu tenho que colocar uma conjunção, seguindo a mesma ideia. Eu o fiz. O verbo que está no infinitivo, eu acho que foi isso que você pensou aquela hora, não foi? Eu imaginei. Eu leio, tá vendo? Eu quero fazer psicologia. E olha, isso porque está de máscara. Imagina. Mas eu vi o olhar dele. E foi bem notado, foi bem observado. Só que o verbo, na reduzida, fica numa forma nominal, não é? Na reduzida não estava no infinitivo. E o que ele observou foi, mas o acabar, ele continuou no infinitivo. Foi esse o seu pensamento, não foi? Você está com medo de mim agora, né? Você pensa o meu marido. Mas vamos lá. E faz todo sentido, né? Mas eu te afirmo que esse verbo não está no infinitivo. Ué, então eu não sei mais nada. Mais uma tela. Deixa eu colocar mais uma tela em branco aqui. C. Quando a gente conjuga, para conjugar um verbo no futuro do subjuntivo, futuro do subjuntivo é um futuro possível, é um futuro provável, futuro do subjuntivo. Nós usamos a palavra de apoio quando, para conjugar qualquer verbo no futuro do subjuntivo. Eu vou conjugar dois verbos aqui de uma forma bem rápida. Futuro do subjuntivo. O verbo viajar.
coloque a palavra de apoio quando. Então vem junto. Quando eu viajar. Quando ele viajar. Mais um. Vamos agora o verbo correr. Quando eu correr. Quando ele correr. Quando eles correrem. Em cima dessas duas frases, vou mais uma. Vamos conjugar agora no futuro do subjuntivo o verbo querer. Quando eu quiser, não querer. Quando eu quiser. O que eu quero concluir com vocês? Muitos verbos, obviamente não todos, porém muitos verbos, quando conjugados no futuro do subjuntivo, a forma que ele assume é igual o infinitivo. Concorda? E foi esse o lance daquela, do cantar. É a festa acabar. Ou seja, quando ela acabar. Então o verbo cantar, naquela frase, eu desenvolvi certinho. Coloquei a conjunção e flexionei o verbo. Só que o meu verbo foi conjugado no futuro do subjuntivo, que coincide com a forma nominal do infinitivo. Fantástico. Aí você expira a cabeça, né? Aí eu vim para cumprir minha missão. Porque falar o que já sabem, para mim, gosto de falar o diferente. Sou dessas. Já que a gente está fazendo, como eu falei com vocês, como o nosso número de aulas, né, é pequenininho e a minha matéria é gigante, eu aproveito todas as brechas para poder falar algo, pensando em vocês. Talvez até, nossa, ela fala muita coisa, muita informação, mas eu quero aproveitar o tempo de vocês. Eu poderia seguir o cronograma e tal para mim, mas eu acho legal, eu vejo vocês interessados e isso me dá energia para falar. O verbo ver, nós vamos pensar, o nosso cérebro vai por essa lógica. E aí a lógica às vezes nos leva ao erro. Então assim, quando eu viajar, muitos irão pensar, verbo ver no futuro do subjuntivo. Quando eu ver. Errado. O verbo ver. Toda hora eu erro. O verbo ver. Vou diferenciar do verbo vir. Eles mudam um pouquinho. O verbo ver no futuro do subjuntivo não é quando eu ver. Ele não assume a forma nominal. Quando eu? Não. Vir. Amanhã, quando você vir o relatório, ele assume a forma nominal do vir. Então, amanhã, quando eu vir. Amanhã, quando você vir. Eu estou conjugando o verbo ver no futuro do subjuntivo. Eu sei que é estranho, porque você não está habituado a falar e nem a ouvir. Então, uma questão que você cai na prova, muitos erram. Mas tentem já falar adequadamente, porque é um verbo que nós usamos o tempo todo. Né? E aí eu tento jogar no meu dia a dia. Então, amanhã, quando eu vir o relatório, e o verbo vir, amanhã, quando você vier ao curso. Então, o verbo vir não é vir, né? É quando eu vier. Amanhã, quando você vier. Bacana? Posso seguir? Bom. Então, nós trabalhamos a letra A, trabalhamos a B. A dica mais legal que eu dei nesse slide foi da preposição ao, introduzindo uma oração que vai trazer a ideia de tempo. Letra C, chovendo não sairei. Aqui está destacada é a subordinada. Ah, Elis, mas eu sei porque está destacada. Percebe que agora não começou com preposição? Aquela oração que começa com preposição, com certeza é a subordinada, mas aqui nem a 1 nem a 2 começou com preposição. O que a gente vai olhar? O verbo. A oração 1, chovendo, está no gerúndio, NDO.
Já na oração 2, o verbo foi flexionado. Ele está conjugado num tempo verbal. Então, aquela oração que o verbo está conjugado, no pretérito, no presente ou no futuro, é a oração principal. E fica sendo a subordinada aquela que traz o verbo na forma nominal. Informações que eu já teria, que eu nem precisaria quebrar a cabeça. Sei que ela é subordinada, porque ela que está no gerúndio. Sei que ela está reduzida, porque não tem conjunção. E é reduzida de quê? De gerúndio, porque o verbo está no gerúndio. Só que aí a sua banca não pergunta nada disso, porque ela não gosta disso. Ela quer saber a ideia, o sentido. Uma dica para você enxergar a ideia, porque nas duas anteriores eu facilitei com o emprego da preposição. Você nem teve que ler e interpretar e queimar a cabeça. Uma dica é, organize a casa sempre. O que eu chamo de organizar a casa? Primeiro a principal e depois a subordinada. E quando você tentar arrumar a casa do seu jeito, principal e depois subordinada, você vai tentar arrumar a casa do seu jeito, porque você vai tentar, no que você colocar na ordem direta, você vai desenvolver. O que é desenvolver? Colocar uma conjunção. Então, faça dessa forma. Ficaria como? Não sairei? Se chover ou ainda se estiver chovendo. Mas aí, quando você fala se estiver chovendo, tá ok, porque o verbo auxiliar você flexionou. O verbo principal tá no gerúndio, mas o auxiliar está flexionado. Então, você flexionou. E aí a gente enxerga a ideia. Ideia de quê? Condição. Porque vocês se produziram. Não sairei se chover. Quando chover, tá vendo que o chover foi para o futuro do subjuntivo? Ou quando estiver chovendo. Usou um auxiliar também no futuro do subjuntivo. Então vai ser uma adverbial, porque traz uma ideia, e aqui no caso é de condição. Poderia ser uma questão de reescritura. Letra D. Essa daí trago uma dica também legal. Aqui, a nossa subordinada, ela começa com uma preposição. Qual é a preposição? Sempre que você tiver uma oração que começa com uma preposição, a gente já sabe o quê? Você já antecipou, mas se ela começa com preposição, você já sabe que ela é uma subordinada adverbial. Se ela é adverbial, traz uma ideia. Você já sabe que ela é reduzida, porque começou com preposição. Aí vem a dica. E essa é para sempre também, é sempre. Oração reduzida, iniciada com a preposição para, ela introduz ideia de finalidade. Introduz ideia de finalidade. Então, ela é uma adverbial final. Isso é cobrado na banca OCP. Nós temos uma questão sobre. Tudo bem? Então, vamos desenvolver. Nós vamos desenvolver e vamos colocar na ordem direta. Como ficaria? Precisamos de sossego. Quando você só coloca para estudarmos, você só colocou na ordem direta, mas você não desenvolveu. Para desenvolver tem que colocar uma conjunção. Precisamos de sossego. Para que, aí eu usei uma conjunção final, para que possamos estudar, para que estudemos, mas aí você flexionou o verbo. Aí ele fala reduzida de quê? Porque toda reduzida o verbo está numa forma nominal. E aí eu tenho que olhar para o verbo, né? Infinitivo? Infinitivo. Estranho? Estranho. Porque você, guapa. Eu também, lá atrás, eu estudei que infinitivo era o R. Pronto. Falar, sorrir, correr, esse é o verbo no infinitivo. Então, se eu vejo aí um estudarmos, não terminou em R?
um pensamento errado, mas é o que nós aprendemos. Não terminou em R, então não está no infinitivo. E aí eu vou falar um pouquinho disso, que eu acho um pecado não ter nos ensinado isso. Pecado. Aqui. Verbo no infinitivo, nós temos o infinitivo. Há dois tipos de infinitivo. Esse que nós aprendemos, que é sempre na forma pura, correr, sorrir, é isso que é infinitivo? É o infinitivo impessoal. Literalmente, impessoal não tem pessoa. Sonhar. Sonhar é muito bom. Sonhar aí está no infinitivo. E você viu que eu generalizei? Sonhar é bom? Não sou eu sonhar. Infinitivo impessoal. Não há uma pessoa. Esse foi o que nós aprendemos. Só que também existe o infinitivo pessoal. Então você vai pensar no verbo na forma pura, correr, sorrir. Só que há uma pessoa. E você conjuga o verbo no infinitivo pessoal. Porque nós aprendemos que eu só conjugo no presente, no pretérito, no futuro. E eu estou te contando, que eu sei que é novidade para alguns aqui, que o verbo no infinitivo pessoal ele é conjugado. Como se conjuga qualquer verbo no infinitivo pessoal, usando a preposição para. Então eu vou conjugar um verbo no infinitivo pessoal. Vamos colocar o cantar. Para eu cantar. Para tu cantares. Para nós cantarmos. Aí você percebe que ele permanece na estrutura do puro, tá vendo? Cantar, cantar, cantar. Só que agora esse infinitivo ele tem uma pessoa. O eu, o tu, o nós. E aí eu faço a concordância. Então, para conjugar um verbo no infinitivo pessoal, é o para. Então, ali, no slide anterior, né? É para estudarmos? Para estudarmos. Ué, para, começou com preposição, eu já sei que a oração está reduzida. Mas para estar reduzida, tem que estar em alguma forma nominal. Estudarmos, para eu estudar, para nós estudarmos. Está no infinitivo, sim. Só que está no infinitivo pessoal. Mas não se escreve infinitivo pessoal, infinitivo impessoal. E é legal vocês terem essa informação para não achar que infinitivo sempre termina no R. Após o R, eu posso ter uma desinência para concordar com a pessoa. Bacana? Na sequência, então aqui ficou estudarmos, né? Está reduzida de infinitivo. Já havia feito as anotações. Então é isso. Te dei as dicas, as principais dicas. O por, que pode ser causa. O ao, que é tempo. Isso ajuda demais. E o para, que introduz finalidade. São as grandes dicas que você vai levar para a prova. Anotaram? Por favor. E agora, então, a gente fechou as subordinadas e vamos trabalhar as orações coordenadas. O conceito de orações coordenadas é que são orações independentes. E quando eu falo em independência, é independência sintática, não é de sentido, tá? É independência sintática. Nós temos 5 tipos. E eu aconselho nós aqui já memorizarmos as 5 coordenadas. Vamos memorizar as 5 coordenadas. Nós vamos, para memorizar as 5 coordenadas, você vai entender o porquê. Você vai pela ordem alfabética. Aditiva, adversativa e a de alternativa. Na sequência vem o C de conclusiva e o E de explicativas. Vou tirar e você fala para mim quais são as 5 coordenadas. Vem.
Isso. Gente, estudem falando, estudem conversando. Para mim funciona muito. Por isso que é legal, você aprende muito quando você ensina para o outro. Tipo, não está fazendo favor para o outro, você faz para o outro e para você. Por isso que às vezes eu falo, repita. Porque o seu falar é diferente do meu falar para entrar no seu cérebro. Tá? Vocês vão até chegar em casa, vão embora repetindo as 5 conjunções. Combinado? As 5 conjunções não, as 5 coordenadas. A aditiva, de novo, fala alto. Até chegar em casa, vai falando. Se tiver alguém no carro, deixa eu te explicar aqui das coordenadas, para você aprender. Tá, agora vamos só pela nomenclatura. Eu falo que as coordenadas, elas são mais fáceis, porque são apenas 5. Aditiva, as orações vão dar a ideia de soma. Uma coisa óbvia. Adversativa, a relação de oposição. Adversidade. Alternativa, ou uma coisa ou outra. Conclusiva, conclui aquilo que foi dito. E explicativa, literalmente, vem para explicar aquilo que foi dito na oração anterior. Então, é uma questão até de lógica. Frase 1. E aí eu vou classificar com vocês. Não só estivemos lá, mas também propusemos soluções. Qual é o conector? O conector é teu amigo, tua amiga. O mas também. Mas também é uma conjunção aditiva, tá? Sabendo que o mas também é uma conjunção aditiva, aí você já pensa, é adição, as orações são o quê? Fala? Coordenadas. Se a conjunção é aditiva, a relação é de adição, são coordenadas. Então eu vou aqui e vou colocar que a 1 é coordenada e a 2 também é uma oração coordenada. Se lembra que quando eu falava da subordinada, a subordinada não era dependência? A subordinada era dependência. E aí ela estava subordinada a uma outra, que era a principal, que era a base dela. As coordenadas, eu não falei que elas são independentes sintaticamente? Então não existe isso de principal. Se elas são independentes, ambas são coordenadas. Uma é coordenada, a outra também é coordenada. Uma questão só de nomenclatura, eu não me preocuparia. Mas se você entende a minha fala, se aparecer na prova, você vai se lembrar, eu tenho certeza. Então não é algo que eu me preocuparia em estudar, em ficar memorizando esse nome. Aqui. Ambas são coordenadas, ok? A oração 1 não tem conector. A 2 traz o conector? Sim ou não? Essa coordenada que traz o conector, nós vamos chamar de sindética. Porque ela trouxe um conector. Qual o conector? Um aditivo? Então ela é sindética aditiva. E aquela coordenada que não traz a conjunção é uma coordenada assindética. Porque às vezes cai esse termo lá, sindético, assindética. E aí se lembre, que eu falei que ia facilitar, em geral não é uma regra, porque o prefixo a tem vários sentidos diferentes, mas em português não, o prefixo a tem vários sentidos, né? Pode ser ausência, pode ser o contrário. Em geral, em regrinhas de português, o prefixo a é ausência. Por exemplo, sílaba tônica, sílaba átona. A tônica tem força. A átona não tem força. Por exemplo, pronome oblíquo átono. Ele não tem alguma coisa, ele não tem preposição. O tônico, ele vai ter preposição. Percebe? Então, sindética é sindética. O A. O A é o que não tem a conjunção. Mas eu não vou ficar falando de sindética o tempo todo. Quero focar no conector. Na frase 2, muito já foi prometido, mas pouco foi feito. Qual é o conector? O mas. O mas é uma conjunção adversativa. Se a conjunção é adversativa, eu sei que as orações aqui são coordenadas. A 1 é coordenada e a 2 é coordenada. Aí eu já quero te chamar a atenção
que aí entra o decoreba, tá? Que é o decoreba das conjunções. Isso entra em reescritura, isso entra na matéria coesão. Aí eu não coloquei aqui no meu, mas no material de vocês eu coloquei as conjunções coordenativas, não coloquei? Não coloquei no meu slide. Então leia comigo quais são as adversativas. E, mas, porém, contudo, no entanto, todavia, entretanto e não obstante. Você não pode ir para nenhuma prova de português sem saber de cor. Se erra uma questão dessa, é para morrer. O seu concorrente, ele sabe de cor as adversativas. E aí vem e pergunta, o mas aqui nessa frase poderia ser substituído por no entanto? Sim, eu estou trocando uma adversativa por outra adversativa. Número 3. Ora age com polidez, ora nos trata com hostilidade. Ora uma coisa, ora outra. Alternância. Se a ideia é de alternância, as conjunções são alternativas, as orações são coordenadas. Nesse caso, as duas apresentam um conector. Não é isso? Então, são coordenadas sindéticas, as duas. Já quero falar da vírgula. Já vou falar da vírgula. Entre orações coordenadas, a vírgula é obrigatória. Então, aqui, ó, são orações coordenadas de qualquer tipo. Entre coordenadas, a vírgula é obrigatória. Meu exemplo 4. Sim? Sim? Por conta, isso aí o povo erra, porque a gente decora que o mas é adversativa, não é? Só que aqui o mas, ele não vem sozinho. O mas, ele vem acompanhado da palavrinha também. Tá, aí eu vou te mostrar. Boa pergunta. Ótima pergunta. É porque o mas também, né? O mas que vem acompanhado também, ele não está só. Há uma correlação com a oração anterior. Não só isso. Cadê você? É isso aqui, ó. Não só isso, mas também isso. Uma correlação. Não só tal coisa, mas também tal coisa. Por isso que não vai dar certo. Então, quando você for tirar o mas também, para substituir por um e da vida, para somar, você também teria que tirar o não só. Vamos ver se dá certo? Estivemos lá e propusemos soluções. Agora sim, porque não é o mas também, é o não só, mas também, uma correlação estrutural. Achei linda a pergunta. Fantástico. Veio para pôr florzinha na nossa aula. Então, número 4 agora. Saúde e educação são áreas sociais básicas, logo, devem ser priorizadas. Então, se são básicas, conclui-se que devem ser priorizadas. Então, a oração 2 vem para concluir o que foi dito na 1. Por isso, ela é uma conclusiva. E nós vamos colocar oração, coordenada. Ambas são, né? E a vírgula aqui é o quê? Obrigatória. Eu posso substituir o logo por portanto? Sim, porque também é uma conjunção conclusiva. Pensando em reescritura, saúde e educação são áreas sociais básicas. Assim sendo, devem ser priorizadas? Sim ou não? Melhor ainda, não vamos colocar o sendo não. Assim, devem ser priorizadas. O assim está no grupo das conclusivas. As conjunções mais cobradas, falando em conjunções coordenativas, que você vai destacar. Essas eu tenho que ir para a prova sabendo de cor. São as adversativas,
e as conclusivas. Essa tem que saber de cor. Eu faço um comentário do pois, só que já já eu falo do pois, tá? Que daí eu tenho que gastar um slide em branco para a gente dar uma rabiscada. Na frase 5, não o perturbe, que ele precisa trabalhar. Então, primeiro eu dou uma ordem, e aí em seguida eu explico o porquê dessa ordem. Então, aqui nós temos uma oração coordenada explicativa. Tanto que esse que poderia ser substituído por quê. Porque ele precisa trabalhar, pois ele precisa trabalhar. Se você olhar lá nas conjunções explicativas, eu tenho o que com valor de porquê, que equivale a pois, que equivale a por quanto. Está aí no material de vocês sobre as explicativas. Agora vamos dar uma coçada na cabeça. Vou jogar uma coisinha que causa confusão. Vamos falar do termo pois. O termo pois, a conjunção pois, ela é uma conjunção, tá? E aí ela pode ser uma conjunção explicativa, ela pode ser uma conjunção causal e ela também pode ser uma conjunção conclusiva. Quem for anotar, anota agora, que daí eu já vou apagar e vou colocar um outro slide. Então, falando do termo pois, há essas três opções. Ou ela vem para explicar, ou ela introduz uma ideia de causa, ou ainda ela pode concluir. Para ser conclusiva, deve vir após o verbo. Para facilitar, quando ela vier após o verbo, significa que essa conjunção veio deslocada. E como a conjunção pois estará deslocada, ela tem que vir isolada por vírgula. Isolada por vírgula. Então, a conclusiva já ficou mais fácil de identificar, né? Mas eu vou te dar um exemplo de cada, um de cada. Então, o pois para ser conclusivo não vem no início da oração 2, ele vem deslocado, ele vem após o verbo da oração 2. E como a conjunção não vai estar no início da oração, ela está deslocada, isola por vírgula. Mas eu vou te mostrar. Agora, a dúvida recai na explicativa e na causal. Porque na conjunção explicativa ou na causal, vem no início da oração. No caso, no início da oração 2, tá? O pois, para ser conclusivo, não vem no início da 2, ele vem deslocado. Por isso, até vai estar isolado por vírgula. Agora, se o pois vier no início da oração 2, aí eu vou pensar, ou é explicação ou é ideia de causa. Então, essa é a teoria e vamos usar frases para exemplificar. Calor. Então, vamos às frases. Vou colocar a frase 1,
comento da 1 e depois eu apago para eu colocar 2 e a 3. 2 e 3 para ficar na mesma tela. Podemos? Então, o carro é seu. Essa daqui seria a oração 1. É, pois, sua responsabilidade. Aí a oração 2, ela não começou com a conjunção. Em geral, se a gente pensa em ordem direta, se eu penso em ordem direta, a oração 2 começa com a conjunção. Confere? Mas a oração 2 começou com o verbo. E aí o pois veio após o verbo. Se ele veio após o verbo, ele está deslocado e por isso eu isolei por vírgulas. E o pois, quando vier após o verbo, ou seja, quando ele não vier no início da oração, estiver deslocado, isolado por vírgulas, nesse caso, o pois é uma conjunção conclusiva. E a oração 2 eu classifico como oração coordenada conclusiva. O carro é seu. Conclui-se que é a sua responsabilidade. Essa é a ideia. Então, vamos lá. Então, a gente entendeu bem a conjunção conclusiva. Agora, mais um slide com 2 frases. Então, vou chamar de frase 2 e 3, tá? Deixa eu ver como é que eu vou colocar aqui. Deixa eu pensar. Só vou te mostrar a diferença, mas não é algo que eu percebi no Instituto AOCP de cobrar essa diferença, tá? É só um quesito de explicação e eu cumpri tabela da matéria. Mas pensando em AOCP, eu não me preocuparia. Nem CESP, que gosta muito do conector da reescritura, ela também não aprofunda nessa diferença, porque é polêmico. Tudo que é polêmico, as bancas evitam. Então, analisando aí com vocês. A garota chorou, oração 1, pois não terminou a prova, oração 2. Então, nós temos aí o termo pois no início da oração. Se estiver no início da oração, eu penso, ou é causa ou é explicação, não é isso? Ou introduz a causa ou introduz uma explicação. No geral, eu quero que vocês mudem o pensamento, até mesmo para interpretar texto. A tipologia textual mais comum de ser cobrada em prova, de aparecer na sua prova, não que vai cair, mas o mais comum é o texto do tipo dissertativo. E no texto dissertativo há argumentos, há vários argumentos. E aí vamos pensar num texto dissertativo, desses clássicos que eu leio no dia a dia, retirado de um jornal e tal, e o cara tá lá argumentando porque é assim, porque é assado. O que você acha que é mais lógico? Falando de forma bem genérica, que o cara tá o tempo todo explicando alguma coisa? Ou que ele está apresentando o motivo de algo ter acontecido? É muito mais lógico. Ele está argumentando. Pessoa que argumenta, ela vai usar muito o discurso, aliás, não é discurso, o recurso argumentativo de relação de causa e consequência. Então, assim, falando de uma forma bem geral, é muito comum textos dissertativos, argumentativos,
usar desse recurso em algum momento do texto, uma causa e uma consequência. Então, eu quero que você inverta o pensamento. Como assim inverter o pensamento? Quando a gente vê um porquê e um pois, de imediato, pensa-se em explicação. Eu quero que inverta. Quando você visualizar um porquê e um pois, de imediato eu vou pensar em causa. Entendeu? Vocês vão inverter. Pois, porque, é explicando. Não. Você cresceu, você não é mais criancinha. De imediato você vai pensar em causa. E aí eu vou verificar se de fato é causa. Como é que eu verifico? Se há causa, há uma consequência. Outro problema é as pessoas interpretar errado. E a gente já está falando de coesão. Como assim interpretar errado? Aquela que vem introduzida pelo pois, ele lê como consequência. Não. O pois e o porquê, se estiver indicando causa, ele está na ideia de causa. E a outra que não tem o pois é que é a consequência. Então eu vou tentar visualizar isso aqui. A garota chorou, pois não terminou a prova. Por esse motivo, porque causa e motivo são sinônimos. Por esse motivo, como consequência, ela chorou. Eu enxergo uma causa e uma consequência. Então, com certeza, o pois aqui é uma conjunção causal. E outra coisa. Vamos tentar a explicação? Vamos ver se é coerente. Coerência é lógica. Se eu for para a explicação, a garota chorou. Por que não terminou a prova? Aí está explicando por que ela chorou? Eu acho mais plausível, se a gente pensar o que é mais lógico. Devido a isso, aconteceu isso. É tênue, né? É tênue. Mas se você fizer da forma... Primeiro pense na causa, para depois pensar em explicação. Agora eu vou falar de prova. Falei que eles não gostam muito de colocar, não é comum de nenhuma prova, eles trazerem essa frase, que tirou do texto, letra A, causa. Letra B, explicação. Não é comum isso daí. Então, eu, no lugar de vocês, não ficaria queimando a cabeça e buscando teoria e papapá. Não é comum. Então, se eu tenho um pois, barará, 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 e ele falou que é explicação, Se eu tenho um pois no início, ele falou que é causa, Só verifique se é coerente. É o máximo que você vai fazer. Mas não vai ficar brigando se é causa ou explicação. Porque ou ele traz um ou outro. Nunca os dois. Agora, o que eles gostam muito, qualquer banca, é de tipo assim, na 2. A gente enxergou uma causa e uma consequência, não é? Sim ou não? A causa, por ela não ter terminado a prova, como consequência, ela chorou. E aí ele coloca assim, ele destaca ou a oração 1 ou a oração 2, aí ele traz letra A, causa, letra B, consequência. Pegaram? Isso sempre vem. Aí você tem que olhar certinho qual é a causa, qual é a consequência. Mas se eu sei que o pois tem que estar na causa, não tem como você interpretar errado. Então a oração anterior, se ele perguntar da anterior, é consequência. Mais uma frase, durma, pois amanhã acordamos cedo. Aqui é dica, mas é teoria. A oração 1 eu tenho verbo no imperativo, durma. Aí na sequência eu tenho uma oração introduzida pelo pois. Se eu dou uma ordem, em seguida eu vou explicar o porquê da ordem. Então aqui o pois é uma conjunção explicativa. Se o pois é uma conjunção explicativa, a oração é coordenada. As orações são coordenadas, a vírgula é obrigatória. Mas eu poderia também me apoiar que tudo que explica tem que ter vírgula. Sandro, te espero. O que você está buscando, procurando? Acho que você se lembrou de alguma anotação e veio a dúvida. Achou? É isso? Então, terminamos as orações coordenadas. Mais uma vez, reforço a importância de memorizar ao menos
adversativas e conclusivas. Legal. Última observação. Aí depois vem exercícios. Então, nós combinamos da seguinte forma. Faço a observação, libero vocês para o intervalo e a gente vem com exercícios, tá? Em relação à pontuação, ficou assim. Vou fazer de novo a 4 e a 5. A é conclusiva. Se é conclusiva... Se é conclusiva, eu sei que são orações o quê? Fala, gente. Coordenadas. E a regra é que a vírgula entre elas é obrigatória. Tá. Aí eu venho com uma observação. Aqui eu só coloquei a frase, mas no material de vocês, se eu não me engano, eu escrevi. Eu coloquei o conceito. Gente, em geral, você sabe que o e e vírgula não se combinam. Geralzão. E e vírgula não se combinam. Ou eu uso e ou a vírgula. Tá. Mas há um caso em que a vírgula antes do e é facultativa. Tá? Há um caso. Então, primeiro eu vou colocar aqui, ó. André lavou, vou colocar uma frase bem simplesinha. André lavou e Carol passou. Então, esse ele vem para somar, é uma conjunção aditiva. E o e com vírgula não se combinam. Aliás, eu fiz errado. Não quero assim, não. Fiz errado. Não era esse exemplo que eu queria. André lavou e passou. Nesse período, as orações são coordenadas, porque eu tenho uma relação de soma, não é verdade? E eu aprendi que entre coordenadas a vírgula é obrigatória, exceto com a conjunção e. E aí a gente se lembra de e vírgula não se combinar, de uma forma bem genérica. Então é uma exceção à regra. Coordenadas, vírgula, com exceção da coordenada ligada pela aditiva e. Então não posso usar vírgula. Agora observe, nessa frase que eu escrevi, quem lavou? Foi o André. Quem passou? Percebe que o sujeito é o mesmo? A vírgula aqui é proibida. Mas há um caso em que eu posso colocar uma vírgula antes do e aditivo, que é quando os sujeitos forem diferentes. Os sujeitos das orações forem diferentes. Eu anotei isso, não anotei? Tá, só vou mostrar aqui na minha frase. O governo estadual não cumpriu a sua parte. Oração 1. E os deputados tentam formular uma justificativa plausível. Oração 2. O e então está somando. E aí vem a pergunta se eu poderia inserir uma vírgula logo após a palavra parte. É assim que cai, né? Posso. Quem é o sujeito da 1? Quem não cumpriu a parte? O governo estadual é o sujeito. Quem é o sujeito da 2? Os deputados. Porque quem é que tenta formular uma justificativa? Os deputados. Então, nesse caso, o e ligou orações com sujeitos diferentes. E nesse caso, a vírgula antes do e, ela é facultativa. Certo? Então, libero vocês, vamos fazer aí um breve intervalo e a gente volta resolvendo exercícios, tá?